O incrível cometa 3I/Atlas surpreendeu o mundo, transformação tocante e inesperada. Era uma noite mágica no simpático vilarejo de Esperança, no interior do Brasil. O céu se iluminava com o brilho surpreendente do cometa 3I/Atlas, que fascinava todos os moradores. As crianças corriam e pulavam de alegria, enquanto os mais velhos se reuniam no centro da cidade, falando sobre as histórias de esperança e os sonhos que o cometa parecia prometer. Mas, para Jussara, uma mulher simples e trabalhadora, essa noite trazia uma carga emocional ainda mais pesada. Com 2 filhos pequenos e um pai idoso, ex-lutador que sempre lhe ensinou a dignidade e a força do trabalho, sua vida cheia de lutas a levava a um dilema que poderia mudar seu destino e o de sua filha. A pequena Ana, com seus olhos brilhantes e cheios de sonhos, fora selecionada para uma competição acadêmica que poderia abrir portas inimagináveis. Jussara sentia o coração pulsar forte no peito. É a nossa chance, pensava, mas logo a ansiedade tomava conta. Como conseguir o dinheiro para a viagem? Um pesar começava a se alojar em seu peito, enquanto lembranças do passado de seu pai, carregadas de desilusão, a assombravam. Menina, isso é só para os ricos, você não vai conseguir, dizia seu pai, com um tom de frustração que ecoava em seus ouvidos. O olhar decepcionado dele fazia Jussara querer chorar. Não deixa a dúvida entrar, pai, ela pode. Mas as palavras pareciam frágeis diante das dificuldades, como as estrelas que eram ofuscadas pela luz do cometa. A cidade, tão viva com as celebrações, parecia distante e indiferente à sua luta. Durante uma tentativa de arrecadar fundos vendendo comidas na feira, Jussara ficou abalada. Os olhares de desdém de algumas vizinhas, que achavam que apenas os privilegiados deveriam ter essas oportunidades, a cortavam como facadas. Toda essa luta por nada, pensava, enquanto Ana observava o coração da mãe se consumindo lentamente de frustração. No entanto, era nesse momento que o brilho do cometa iluminava o céu, um lembrete de que a esperança pode surgir das coisas mais simples. Mas a vida tem caminhos inesperados. Em uma conversa casual com um velho amigo de seu pai, um ex-atleta que superou barreiras e hoje é um homem respeitado, Jussara sentiu um novo sopro de ânimo. Ele contou como ele também enfrentou descrença, mas nunca desistiu. Sua força está aí, Jussara. Olhe para sua filha. A mudança é possível. Essas palavras acenderam uma chama dentro dela, mostrando que a luta não era em vão. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber. Saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Com a cidade em festa pela passagem do cometa, Jussara decidiu que não iria desistir. Ela se uniu à vizinhança, mobilizando todos para ajudá-la a vender mais bolos e doces. Juntas, as mulheres da comunidade mostravam sua força, transformando a feira em um vibrante espaço de solidariedade. O desejo coletivo de mudar vidas ressoava em cada olhar e, enquanto o cometa dançava no céu, Jussara sentia o peso no coração aliviar. O sonho de Ana começava a brilhar, assim como o cometa. Mas quanto mais se aproximava o dia da competição, a pressão aumentava. Poderia ela realizar tudo o que sonhou? As esperanças ainda pairavam vulneráveis. Então, na quietude da noite, ao olhar para o céu estrelado, Jussara sabia que a luta estava apenas começando. Até onde ela estaria disposta a ir por aqueles que ama? Esse pensamento ecoou em sua mente, preparando o cenário para uma luta que poderia moldar o futuro de sua família para sempre. A luz do cometa continuava a brilhar intensamente, lançando reflexos prateados nos rostos de Jussara e de sua filha Ana. A empolgação da feira estava contagiando todo o vilarejo, mas Jussara sentia que, atrás da alegria coletiva, havia uma sombra de incerteza que não a deixava em paz. Nos dias que se seguiram, a correria aumentou. Elas trabalharam sem parar, e a barraca na feira se encheu de deliciosos bolos de cenoura, cocadas e biscoitos recheados.
O aroma doce e acolhedor atraía os vizinhos que não apenas compravam, mas também traziam amigos e familiares. A comunidade de Esperança se uniu como nunca antes, mostrando que juntos poderiam conquistar qualquer coisa, até mesmo o sonho de Ana. Entretanto, em meio a todo aquele alvoroço, Jussara não conseguia escapar de um pensamento angustiante. Será que conseguiria arrecadar o suficiente? Cada bolinho vendido se transformava em um peso a mais, um lembrete de que o tempo estava passando e a data da competição se aproximava. As noites eram longas e cheias de insônia, noites em que ela se perguntava se estava fazendo o suficiente para sua filha. Uma manhã ensolarada, enquanto arrumava os produtos na barraca, Jussara avistou suas vizinhas discutindo em um canto. Quando perguntaram o que acontecia, uma delas respondeu fervorosa: "Você ouviu? A competição mudou a data para 2 dias. A cidade está cheia de candidatos de outras regiões." O coração de Jussara afundou. Como competir com pessoas que tinham mais recursos, mais condições para se preparar? Mas, ao olhar para Ana, que sorriso mais lindo! A menina estava tão animada, estudando com afinco e animando os outros. Naquele momento, uma ideia surgiu. O cometa era um símbolo de esperança, mas também de união. Jussara decidiu que precisava fazer algo grandioso. Se não poderiam competir individualmente, então fariam isso em conjunto. Ela organizou um encontro na praça. O convite foi simples: um piquenique para compartilhar conhecimento. Para a surpresa de Jussara, as mães da vizinhança responderam com entusiasmo. Reuniões foram feitas, com discussões sobre histórias e experiências, compartilhamento de conhecimentos e dicas para a competição. O que aconteceu a seguir foi mágico. As crianças, unidas, começaram a trabalhar em projetos coletivos, desafiando umas às outras para aprenderem mais. As noites em seu lar, que antes estavam cheias de dúvidas, agora eram sobre riso e competição saudável. O cometa no céu continha esperança, mas naquele momento, Jussara percebeu que o amor e a união da comunidade podiam abrir portas ainda maiores. Com energias renovadas, Jussara decidiu falar com o ex-atleta novamente. Ele havia prometido orientá-las, mas aquela noite, ao encontrá-lo, ela procurava não só conselhos, mas também um mentor para muitas crianças. Ao explicar a ele sobre o piquenique e como a comunidade se unira, Jussara viu o brilho nos olhos dele. Isso é o que realmente importa, Jussara. Não é só sobre ganhar. O que você começou aqui pode mudar a mentalidade de todos. As vitórias mais importantes são aquelas que nos unem, ele disse, emocionado. Mas neste caminho de solidariedade e esperança, uma nova dúvida começou a brotar no coração de Jussara. E se tudo isso não fosse o suficiente? Se a união não valesse na hora H? O dia da competição se aproximava e a pressão estava novamente a aumentar. Até onde ela poderia ir para garantir o melhor para Ana? Esta questão ecoava, ansiosa, em sua mente. Ainda assim, enquanto uma nova luz do cometa iluminava o céu, Jussara sentia que a sequência de desafios apenas começava. O que mais estaria por vir? As noites passaram e Jussara ainda sonhava com o que aquele cometa significava para sua vida e para Diana. O céu rutilante parecia selar um pacto de esperança. A competição não era apenas um desafio, era agora um símbolo de tudo pelo que estavam lutando. Faltando um dia para o grande evento, a cidade fervilhava. O clima de expectativa estava no ar. Jussara decidiu que, mesmo com a pressão crescente, não deixaria que os medos a dominassem. Ela teve uma ideia brilhante. Cada criança e mãe presente em seu piquenique poderia escrever uma mensagem de apoio para ser lida na competição, criando um mural de união. As frases simples, mas cheias de amor, eram coladas com carinho sobre uma grande folha de papel colorido. Enquanto trabalhavam, riam, se emocionavam e compartilhavam histórias que uniam ainda mais a comunidade. O riso de Ana enchia o espaço, assim como o cheiro dos cookies que ela moldava com suas próprias mãozinhas. Jussara olhou para a filha e sentiu uma onda de orgulho misturada com receio. Era um momento em que a vida parecia mais do que só competir. Era sobre contar a própria história e inspirar outros. À noite, enquanto as estrelas começavam a aparecer no céu, Jussara sentou-se à mesa com Ana. "Mãe, você acha que vamos ganhar?"
A garota perguntou, os olhos brilhando de esperança. Independentemente de ganhar ou perder, meu amor, nós já somos vencedoras. Veja quantas pessoas vieram se juntar a nós. É a nossa força que importa, Jussara respondeu, sentindo uma emoção forte e genuína. O coração de Ana acelerou. O amor da mãe e o apoio da comunidade eram como um abrigo, e ela se sentia pronta para tudo. No entanto, ao olhar para fora, Jussara notou algo que a deixou inquieta. O céu estava mais claro, mas a luz do cometa, que antes a preenchia com esperança, agora parecia um sinal de aviso. Havia movimentação estranha perto do centro da cidade, onde as preparações para a competição ocorria. Curiosa e inquieta, Jussara decidiu investigar. Chegando perto, deixou Ana com uma vizinha e se aproximou do agito. As vozes eram altas e nervosas. Havia uma discussão acalorada entre alguns organizadores e competidores. Jussara conseguiu ouvir fragmentos. Os valores foram alterados. Precisamos rever isso imediatamente, alguém gritou. Seu coração disparou. O que poderia ter mudado? Uma nova regra? Uma surpresa? Jussara não podia deixar passar aquilo em branco. Sem hesitar, ela se aproximou e, com a voz firme, perguntou o que estava acontecendo. Um dos organizadores, com os olhos vermelhos e ralos cabelos, virou-se e disse: as inscrições foram aumentadas. Agora é um investimento alto para participar. Não podemos deixar que qualquer um entre. Aquilo soou como um golpe no estômago de Jussara. Será que todo o esforço da comunidade poderia ser ameaçado por algo tão injusto? Lembranças das noites sem dormir e do apoio que estava florescendo ao redor começaram a se misturar com a angústia. Encarando a situação, Jussara sentiu uma determinação fervente tomar conta de si. Ela sabia que não podia deixar os sonhos de Ana e de tantas crianças se apagarem por causa de um obstáculo. Isso é inaceitável, ela declarou, a voz ressoando com força. Se queremos um futuro melhor, devemos lutar por ele. O murmúrio na multidão de pessoas começou a aumentar. Jussara sentiu o calor da solidariedade ao redor, uma chama de esperanças acesas que não poderia se apagar. E então, o que parecia um dia de competição se tornava um verdadeiro momento de transformação. Mas, entre a multidão agitada, uma sombra a observava, e Jussara nem imaginava que a verdadeira batalha estava prestes a começar. O que mais ela teria que enfrentar para garantir que o sonho de sua filha não se tornasse apenas um eco no passado? A multidão crescia em torno de Jussara, deixando claro que muitos sentiam a mesma indignação. O calor do apoio começou a se transformar em um verdadeiro clamor. Cada voz unida soava como um coro, e a determinação coletiva fazia seus corações pulsarem em um ritmo comum. O orgulho iluminava os rostos, e o medo começava a se dissipar. Jussara olhou para os rostos familiares, crianças, mães e pais, todos unidos na mesma batalha. Sentiu uma força que nunca soubera ter dentro de si. E naquele instante, fez uma promessa a si mesma e a toda aquela comunidade. Não deixaria que a injustiça silenciasse seus sonhos. Era hora de agir. Precisamos fazer algo já. Se não lutarmos agora, perderemos tudo, exclamou ela, incentivando todos a se manifestarem. A energia crescia. As pessoas começaram a se levantar, a se unir, a se abraçar. A resistência tomava forma entre a multidão. Mas, enquanto isso, a sombra que Jussara havia notado anteriormente se movia nas bordas da multidão. Um homem alto, com um olhar frio e desinteressado, observava tudo com uma expressão impassível. Ele parecia desprovido de emoções, como se estivesse esperando o momento certo para agir. Jussara mal percebeu que ele estava ali, mas algo em sua presença a deixou inquieta. Seria ele um dos organizadores, alguém que tentaria calar aquela voz crescente? Ela respirou fundo e decidiu que precisava se aproximar dele. Com coragem, atravessou a multidão agitada e chegou até o homem. Você sabe que essa mudança é injusta, não sabe? Perguntou, sua voz firme e sincera. Ele a olhou de cima a baixo, antes de responder, um sorriso cínico se formando em seus lábios. Injusto ou não, é como as coisas funcionam. A competição precisa de dinheiro para funcionar. A indignação tomou conta de Jussara. E o sonho das crianças? O que vale mais, dinheiro ou a chance de realizar um sonho? Questionou, batalhando contra a sensação de desânimo. Mas ele apenas abaixou as sobrancelhas, como se não se importasse com suas palavras.
Foi então que Jussara voltou-se para a multidão. Vamos nos unir! Cada um de vocês tem uma história. Vamos mostrar a eles que somos mais fortes juntos! Gritou. E a multidão respondeu com animação, as vozes se elevando acima do barulho. Era um momento de transformar a indignação em ação. As mães começaram a se organizar em grupos, discutindo como poderiam fazer uma carta aberta, um manifesto para apresentar aos organizadores. As crianças, além de se entreter, também se tornaram parte do movimento. O mural que Jussara havia criado com frases de amor e apoio agora se transformava em um grito por justiça. A atmosfera no ar era eletrizante, mas Jussara sabia que a batalha estava apenas começando. A sombra misteriosa ainda o observava, e a sensação de que algo maior estava prestes a acontecer a fez sentir um frio na barriga. Era necessário traçar uma estratégia, e a ideia de um protesto pacífico começou a ganhar força. Seria uma manifestação em frente ao centro comunitário, onde a competição ocorreria no dia seguinte. Se não nos ouvirem, então precisamos ser impossíveis de ignorar, Jussara afirmou. As palavras dela ecoando em meio a gritos de apoio. Mas o que acontecerá quando a verdade sobre aquele homem surgir? Ele poderia ser um obstáculo muito maior do que Jussara previa. Assim, enquanto a determinação da comunidade se solidificava, ela não conseguia deixar de se perguntar: qual teria sido a verdadeira intenção de alguém que parecia tão indiferente ao sonho das crianças? Seria apenas um representante? Ou havia algo mais obscuro por trás daquela sombra? A noite se aproximava e a multidão finalmente se dispersou, mas a energia fervilhava no ar. Jussara caminhava pensativa, seu coração batia acelerado. O apoio que recebera era um bálsamo, mas a preocupação com a presença do homem misterioso não a abandonava. Quem ele era? Quais eram suas verdadeiras intenções? Em casa, a mulher se sentou à mesa olhando os pedaços de papel que representavam as histórias da comunidade. As crianças de sua vizinhança, atores principais na luta por um futuro melhor, se tornavam cada vez mais reais para ela. Jussara começou a escrever sua parte do manifesto. Palavras de esperança e determinação fluíam como um rio, e a cada frase, a força que sentia aumentava. Assim que terminou, um sorriso de satisfação iluminou seu rosto. O impacto que poderiam causar juntos se tornara uma luz em meio à incerteza. Então, Jussara tomou coragem e ligou para algumas mães envolvidas. Precisamos nos reunir amanhã cedo. É hora de juntar nossas vozes e preparar o que faremos. A resposta foi imediata, cheia de entusiasmo. Elas estavam dispostas a lutar, a exigir respeito. Na manhã seguinte, o sol nasceu e o dia prometia. As mães e as crianças se reuniram no parque, vibrações de solidariedade indo e vindo. Jussara olhou ao redor e viu rostos esperançosos, decididos. Cada um carregava algo especial, desenhos, cartazes, histórias, que lembravam a todos do que realmente importava. Era uma ideia simples, mas poderosa. As vozes começaram a se juntar, em paz, em um grito de união, por nossos sonhos, por um futuro justo. Jussara se sentia como se estivesse flutuando, cheia de fé. O desfile de pessoas se aventurou rumo ao centro comunitário, onde a competição seria realizada. Era uma marcha de lutadores, e a emoção vibrava a cada passo. Mas, ao chegarem, Jussara sentiu um nó na barriga. O homem de olhar gélido estava lá, com um grupo de organizadores. Ele os observava, os braços cruzados. Jussara sabia que esse era um momento crucial. Era ali que a luta verdadeira começava. O que aconteceria quando suas vozes se confrontassem? Quando a multidão se iluminou com determinação, uma maré de murmúrios começou a se espalhar. O homem se aproximou, agora sem a máscara de indiferença. "Vocês realmente acham que isso vai mudar algo?" perguntou ele, desafiador, lançando um olhar sombrio. Jussara respirou fundo, pronta para responder. "Mudanças começam com coragem, e estamos cheias dela. Não vamos desistir." Foi então que notou algo diferente na expressão dele. Uma faísca de dúvida, talvez? O silêncio que se seguiu foi intenso. A multidão aguardava, as esperanças em jogo. O que aquele homem realmente queria? Teria algo a revelar que poderia abalar os planos de todos?
Assim, encerrando a fala de Jussara, os olhares se fixaram, criando uma tensão palpável. Era um momento decisivo, um ponto de virada. A verdade estava prestes a revelada. O que cada um faria a partir de agora? O homem pareceu hesitar por um instante, suas feições endurecidas mudando como uma máscara prestes a cair. Jussara percebeu o pequeno movimento em sua expressão e se sentiu estranhamente compelida a continuar. Nós não temos medo. Se a justiça não for alcançada, nós mesmos a buscaremos. As vozes ao redor dela começaram a se erguer, forte e clara. Por nossos filhos, por um futuro digno. O som crescia aos poucos, como um rugido de um mar prestes a invadir o que estiver pela frente. Jussara viu que as mães se uniam, mão com mão, lado a lado, deixando que a energia daquela esperança iluminasse a praça. Ele finalmente quebrou o silêncio, uma retórica fria e afiada. Vocês acham que alguém se importa com o que fazem aqui? Isso é apenas um desfile de ilusões. Seu olhar percorreu a multidão, sempre tão gélido, mas dessa vez uma sombra de incerteza se instalava em seus olhos. Ilusões? Não, isso é realidade, Jussara contra-atacou, as palavras fluindo de sua alma. Cada um aqui tem uma história, cada menino e menina que passa por aqui merece ser ouvido. Não somos apenas uma multidão, somos uma comunidade em busca de mudança. Nesse momento, o homem levou as mãos ao rosto e a multidão prendeu a respiração como se esperasse um sinal. Jussara se lembrou de todos os rostos das crianças com quem cresceu, de suas risadas e lágrimas. A esperança pulsava, e com um empurrão da coragem, ela fez um gesto, erguendo um cartaz que estalava ao vento fresco. Precisamos lutar pelo que é nosso! Um clamor ressoou de volta, as vozes subindo como um hino, tocando cada coração presente. Estamos juntos! Estamos juntos! Era como se o universo estivesse ouvindo, um movimento em massa pela verdade e dignidade. Mas então, o homem avançou com determinação. Se é essa a coragem que possuem, que assim seja. Estou aqui para mostrar que vocês não têm ideia com quem estão lidando. Ele girou os ombros e deixou um murmúrio correr como um choque entre eles. Um dos organizadores que estava ao seu lado, de braços cruzados, falou em um tom ultracínico. Vocês acham que têm o direito de exigir algo? Precisamos lembrar que a vida não é justa. O mundo não é tão simples assim. As palavras silenciaram a multidão. Jussara sentiu um frio na espinha, mas uma chama acendeu dentro dela. Justiça não é simples, mas é necessária. Se temos coragem para enfrentar a verdade, podemos mudar esta narrativa. Foi então que ela notou o olhar do homem se desviando para o chão, como se ele estivesse lutando contra uma onda de conflitos internos. A multidão começou a murmurar entre si, as vozes se somando à determinação que subia como fumaça, encorajando uns aos outros a não desistir. Jussara olhou para as mães e as crianças à sua volta. Todas estavam lado a lado, um exército de esperança. Ela não tinha certeza do que aconteceria a seguir, mas uma coisa era clara: o homem tinha uma escolha a fazer, e ela poderia finalmente descobrir o que estava em jogo. Com o coração na boca e os pulsos acelerados, Jussara se preparou para o que poderia ser a batalha de suas vidas. O que ele revelaria? Quais verdades ou mentiras estavam prestes a emergir sobre os holofotes dessa luta? Ela respirou fundo, sabendo que o próximo passo poderia mudar tudo. E assim, a expectativa pairava, como uma tempestade prestes a romper o céu, trazendo despejo ou renascimento. Então, o homem ergueu a cabeça e, em um gesto inesperado, seus olhos encontraram os de Jussara por um breve momento. A multidão parecia alienada por aquele fio invisível de conexão. No fundo, ele também era um ser humano, alguém que enfrentava suas próprias batalhas. Mas, antes que Jussara pudesse se perder nessa ideia, ele rompeu o silêncio novamente. Vocês acreditam que a luta de vocês fará diferença? Que coisas vão mudar? A dúvida em sua pergunta se misturava à arrogância de suas palavras. A verdade é que a dor é poderosa, mas também o desespero. O desespero gera caos e vocês vão acabar se ferindo mais. Ouvindo isso, Jussara sentiu uma onda de desespero cortar sua determinação. Mas não podia, não naquele momento. Não estamos buscando caos, mas sim um caminho para a justiça, uma saída para as nossas crianças. Sua voz ecoou com firmeza, como um trovão em um céu cada vez mais escuro.
O homem respirou fundo, seu olhar agora mais atento. Então me diga, o que exatamente vocês pretendem mudar? Queremos um futuro onde nossos filhos possam brincar nas ruas sem medo, onde eles tenham oportunidades e não precisem sentir o peso da opressão. Respondeu Jussara, suas palavras ardendo como fogo. Ela estava falando não só por suas próprias esperanças, mas por cada mãe e cada criança presente. A multidão vibrava, repleta de esperança, como se cada um ali fosse um soldado em busca de liberdade. Naquele instante, a energia tomou conta da praça, tudo parecia pulsar em uníssono. O homem, no entanto, não cedeu. E se o sistema não se importar? E se a mudança nunca chegar? Jussara avançou, insegura, mas agora com mais fervor. E se não tentarmos? A verdadeira derrota está em desistir, porque lutar é tudo que nos resta. Seu coração estava pesado, mas havia uma luz em seu peito que lhe dizia para não parar. Um murmúrio cresceu novamente entre as mães, solidificando o sentimento de união. Por nossos filhos, por um futuro digno, gritavam, e as vozes se entrelaçavam, formando uma onda que ameaçava derrubar muros invisíveis. O homem a observou com um brilho diferente nos olhos, como se estivesse vendo aquelas mulheres por uma nova lente. Jussara sabia que esta era a oportunidade que precisavam para fazer ele ouvir. Então, voltando-se para ele, ela desafiou. Se você realmente se importa, junte-se a nós em vez de nos menosprezar. Dê-nos uma chance. Por um instante, tudo ficou em silêncio. O homem hesitou, seu orgulho arranhado diante da força daquela multidão calorosa. Jussara não piscou, sua determinação desafiando a frieza dele. Como se uma decisão estivesse prestes a ser tomada, a praça inteira se movia, balançando com a expectativa. Mas então, uma sirene soou ao longe, rompendo o olhar penetrante entre ambos. Jussara viu os rostos se distraírem, e os sussurros de desconfiança começavam a se espalhar novamente. "Time's up", murmurou uma voz entre as pessoas. Jussara sentiu o medo voltar, e um frio na barriga a lembrou que a luta não seria fácil. Mas, antes que ela pudesse se deixar abater, uma ideia brilhante passou por sua mente. E se, ao invés de uma batalha, eles buscassem uma aliança inesperada? O que eles teriam a perder? "Estamos prontas para ouvir você", disse, determinada. O homem a olhou como quem presencia uma centelha de esperança no abismo da incerteza. O que ele diria? As palavras que estavam prestes a sair de sua boca poderiam mudar tudo, e a multidão prendeu a respiração, aguardando. O homem respirou fundo, quase como se o ar quente da praça estivesse o sufocando. O silêncio se estendia, e Jussara podia sentir o olhar das mães sobre ela, uma combinação de esperança e ansiedade. A tensão era palpável, como a eletricidade antes de uma tempestade. A voz dele saiu hesitante, quase sussurrada. "Eu já vi isso antes. A luta de vocês é justa, mas as promessas que não se cumprem podem machucar mais do que a opressão em si." Jussara se aproximou, sentindo a urgência pulsar nas veias. "Se você tem um pedaço da verdade, compartilhe. Podemos mudar isso juntos." Seu coração batia forte, como se quisesse saltar do peito. Ele olhou para a multidão e depois para Jussara, refletindo. "Vocês têm coragem, e isso é raro. Porém, coragem sozinha não é suficiente. Precisamos de estratégia, de apoio real. E mais do que isso, precisamos transformar dor em ação." A multidão começou a murmurar, as vozes ao redor de Jussara levantando a expectativa. Mas, ao mesmo tempo, um medo crescente aparecia nas expressões. E se isso se tornasse apenas mais uma promessa vazia? "Conte-nos o que você sabe, como podemos avançar?" Jussara insistiu, encorajando todos a manterem a força. "Se eu me juntar a vocês, eu posso ensinar a lutar de outra maneira. Sabemos como o sistema pode ser manipulado", ele respondeu, com um novo brilho nos olhos. "Mas é preciso envolver mais aliados. Sem isso, não passaremos de gritos ao vento." Naquele momento, Jussara sentiu que havia algo ainda mais profundo naquelas palavras. A crença de que, afinal, eles não estavam sozinhos, que havia espaço para diálogo, e talvez isso pudesse ser uma luz em meio à escuridão nas quais muitas vezes se viam mergulhadas. "Se você acredita que podemos mudar o rumo, então nos ajude", disse ela.
Eu só posso ajudar se vocês aceitarem ouvir e confiar. Mesmo assim, ele não parecia completamente seguro. O que faremos exige coragem e determinação, não vai ser fácil. A multidão escutou, alguns cabeças balançando, outros ainda parecendo hesitantes. Jussara levantou a voz. Precisamos de um plano. Se você tem essa experiência, estamos dispostos a aprender. Mas não podemos esperar mais. As crianças contam com nós. O homem assentiu lentamente, e um diálogo começou a se formar entre eles. À medida que falavam, Jussara não conseguia deixar de sentir que aquele era o início de algo poderoso. O medo e a desesperança estavam começando a desaparecer, dando lugar a uma determinação renovada. Era como se cada palavra trocada construísse não só uma ponte entre eles, mas também entre toda a comunidade. Porém, enquanto a conversa avançava, uma nova sirene cortou o ar, desta vez mais próxima, gritando como um aviso. Jussara olhou ao redor e viu a multidão tensa novamente. O clima de esperança começou a ser invadido pelo temor. Ela sabia que aquele momento era crucial. A batalha não é apenas nossa, ela é de todos. Temos que nos unir agora, antes que seja tarde. Imediatamente, olhares de determinação se cruzaram e o homem que parecia ter a resposta agora também estava mudando. Ele poderia ser um aliado, mas seria suficiente? Com a pressão crescendo para agir, um grupo de pessoas se aproximou, algumas com placares, outras com feições decididas e preocupadas. Por trás de tudo isso, uma sombra de incerteza se aproximava. O que está acontecendo? Perguntou Jussara, enquanto a agitação se tornava mais intensa ao seu redor. Ela sabia que algo significativo estava prestes a acontecer. A questão era, seriam eles capazes de resistir a essa nova onda ou iriam ceder ao medo que se avizinhava? E o que mais essa multidão tinha a falar? O barulho das vozes cresceu em intensidade, transformando-se em um coro de emoções conflitantes. Jussara estava em meio à confusão, um oceano de pensamentos aflitos e esperanças renascentes. Enquanto isso, o homem que havia compartilhado suas dúvidas agora caminhava por entre a multidão, analisando os rostos ao seu redor. Havia determinação, mas o receio ecoava como um tambor distante. Escutem, ele pediu, erguendo as mãos para silenciar a conversa. O que está prestes a acontecer não pode ser ignorado. É hora de agir, mas precisamos de um plano sólido. O murmurinho cessou lentamente e a atenção se voltou para ele. Jussara piscou algumas vezes, tentando absorver a gravidade da situação. O homem respirou fundo antes de continuar. Precisamos de um grupo maior, pessoas que compartilhem nossa visão, com segurança, com estratégia. Vamos juntar aquelas vozes que se perderam no medo, traçar um caminho juntos. A multidão começou a se agitar novamente. Algumas mães murmuravam entre si, os rostos marcados pela preocupação. Jussara decidiu que não podia deixar esse clima de dúvida se instalar. Sem pensar duas vezes, ela avançou à frente. Vocês lembram das reuniões nas esquinas, das conversas na escola das crianças? Cada um de nós sabe onde encontrar os outros que também se sentem sufocados por essa realidade. Vamos nos unir. Os olhos dela refletiam fervor. As cabeças começaram a balançar em concordância, e Jussara percebeu que havia uma ideia nascendo entre eles. A união, aquele fio invisível que conectava cada um ali, poderia ser a resposta para muitos dos problemas que enfrentavam. Organizaremos um encontro, espaço para que todos compartilhem suas histórias e suas lutas. Vamos fazer com que os outros sintam essa força, continuou Jussara, a paixão transparecendo em cada palavra. Os sussurros se tornaram gritos de apoio. Um dos homens na multidão ergueu um cartaz improvisado, Força Unida, e logo outros começaram a fazer o mesmo. O clima de esperança começava a se solidificar. Era a centelha que estava faltando. E os olhares que antes estavam temerosos, agora brilhavam com uma determinação contagiante. O que precisamos é estratégia. Jussara está certa. Vamos conquistar nossa voz e não deixar que o medo nos engula, exclamou o homem. A multidão respondeu com aplausos e gritos de encorajamento. Mas, enquanto o frisson aumentava, uma nova sirene soou, desta vez mais alta e próxima. Um verdadeiro lufar que paralisou o ambiente.
Jussara percebeu que as sombras, que antes pareciam distantes, estavam agora sobre eles. Um grupo de homens de uniformes escuros e rostos impassíveis se aproximavam, se movendo como uma onda intransigente, cercando a praça. O que vamos fazer agora? A voz fragilizada de uma mãe ecoou entre as outras, o medo ressurgindo. Jussara sentiu o frio na barriga. O que ela diria a eles? É hora de agir, mas como? Eles estavam prestes a entrarem em um jogo perigoso. O coração acelerado, ela se virou para o homem que havia se mostrado um aliado. Ele disse que precisamos lutar de outra maneira. O que fazemos? Perguntou, a insegurança agora refletida em seu olhar. A questão pairou no ar. O que era justo agora parecia uma escolha arriscada. E conforme o grupo se aproximava, o tempo para decidir estava se esgotando. O que viriam a fazer com eles poderia mudar o rumo daquela luta. Seriam eles capazes de se erguer mesmo diante do medo esmagador? Enquanto as sirenes se tornavam ensurdecedoras, uma voz pequena sussurrou: "Mãe!" E Jussara se virou, seu coração perdendo uma batida. Essa luta estava apenas começando, mas a resposta que tanto precisava parecia estar mais distante do que nunca. A atmosfera na praça estava elétrica. Jussara olhou ao redor e viu o medo refletido em muitos rostos. As crianças se amontoavam em torno das mães, as mãos pequenas segurando cartazes de esperança. Era um momento em que tudo parecia desmoronar, mas dentro dela, a chama da determinação ardia eternamente. Ela precisava mostrar que, mesmo em meio à turbulência, sempre existia um caminho. "Não podemos deixar que o medo nos impeça de fazer o que é certo", Jussara gritou, sua voz clara como cristal. "Estamos lutando por nossos filhos, por um futuro onde eles sejam livres para sonhar." Suas palavras ecoaram na praça, onde as emoções pulsam numa frequência comum. O homem de olhar gélido parecia hesitar novamente. Era como se os sentimentos que ele julgava irrelevantes começassem a moldar um novo entendimento dentro dele. "Sim, precisamos ser ouvidos", gritou uma mãe ao lado de Jussara, com lágrimas nos olhos. E isso foi o estopim. A multidão começou a se mover, unida numa só voz, em um clamor por mudança. Cada palavra, cada gesto, cada olhar dizia: "Nós somos juntos e não nos calaremos mais." Neste clima de fervor coletivo, Jussara percebeu que não apenas estavam lutando por Ana, mas por todas as crianças que sonhavam com um mundo melhor. O homem, relutante, começava a ver que tinha chance de se tornar parte desse movimento, da mudança que desejava ver no mundo. "Vocês acham que isso irá intimidar a gente?" Ele perguntou, um leve tremor na voz, como se estivesse considerando tudo o que estava acontecendo ao seu redor. "Podem se erguer, mas o que vão fazer com isso? Se essa frente não tiver direção, será apenas grito ao vento?" "No momento certo, dirigiremos nossa força", respondeu Jussara, decidida. "E você pode ser parte disso. Ensine-nos, junte-se a nós e vamos trabalhar juntos." As palavras dela encontraram um espaço no coração do homem. Ele começava a perceber que ali havia uma união genuína, uma força que ele nunca havia testemunhado. Entretanto, os homens uniformizados estavam agora a apenas alguns passos de distância e precisavam agir rápido. Restava pouco tempo. Com um gesto rápido, o homem de olhar gélido finalmente se virou para os homens que se aproximavam e, com uma decisão que surpreendeu até mesmo a si mesmo, gritou: "Parem! Esta comunidade tem uma voz e não vai ser silenciada." O clima gravitou. Jussara sentiu um sopro de esperança. Ele estava se juntando à luta, e com isso, a multidão ergueu-se. "Se você está se juntando a essa luta, então vamos tratar isso com respeito", afirmou Jussara, agora mais segura. Os homens do uniforme hesitaram, mas mantinham a postura de prontos para agir. O líder entre eles trocou olhares com o homem que se unira à comunidade. Era um momento decisivo, a tensão estava no ar como uma tempestade prestes a eclodir. "Vocês têm uma chance, mas não pode haver desordem." O líder de uniforme finalmente falou, tomando um profundo respiro. "Se desejam ser ouvidos, façam isso da forma certa." "Queremos ser ouvidos e ser parte da solução. Como fazer isso?" perguntou Jussara, sua voz mais forte do que nunca, transbordando esperança e emoção. O homem do uniforme respondeu com seriedade: "Organizem-se, apresentem suas ideias de forma estruturada e clara.
Estamos dispostos a ouvir, mas é preciso esforço mútuo. E assim, um novo entendimento surgiu. Jussara precisava agir rapidamente. Então vamos convocar uma reunião, vamos formalizar nossos votos e trazer as vozes da comunidade para a mesa, decidiu ela, olhando nos olhos de cada um ao seu redor. Pode haver mudanças reais. O homem de olhar gélido, agora um aliado, completou sua frase. Vocês têm garra, vamos levar isso em frente. Mas cuidado, o caminho será espinhoso. Um movimento assim atrai a atenção da oposição. Jussara sentiu um frio na barriga. Essa nova aliança precisava funcionar. Estamos prontos para a batalha, afirmou, e as vozes da multidão se ergueram em apoio. As crianças começaram a gritar a palavra mudar, e isso ressoou como um hino de esperança. Enquanto a reunião se organizava, Jussara olhou para Ana, que a observava com um brilho sonhador nos olhos. Era a menor das reações, mas para Jussara, aquilo significava tudo. A vida poderia tomar um novo rumo. Todas as lágrimas, as noites sem dormir, as inseguranças, tudo você valeu a pena. O cometa ainda brilhava intensamente no céu, e Jussara sabia que aquela luz deveria ser um reflexo da união daquela comunidade. Elas estavam prestes a traçar um futuro melhor. Uma nova era de esperança começou, a partir de um cometa brilhante e um amor que transformava sonhos em realidade. Vamos em frente, por nossas crianças, pelo futuro que merecem, Jussara gritou, e a massa, agora estrondosa, respondeu como um só coração, dando vida a novas oportunidades e sonhos. E a verdadeira transformação estava prestes a começar. Agora é o seu momento. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e apoiar o conteúdo que você ama. Comente suas reações e sentimentos sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.